Sem dúvida nenhuma, você já reparou que o futebol é muito mais do que apenas 22 jogadores correndo atrás de uma bola. Você já reparou que o futebol é jogado nas minúcias, nos mínimos detalhes. E é isso que infelizmente está matando o nosso futebol brasileiro. Como que o nosso futebol inventivo, imprevisível e mágico consegue sumir de uma hora para outra? Bom, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui conversamos sobre os mais variados assuntos relacionados ao futebol e no vídeo de hoje eu trouxe o seguinte questionamento: como que a tática está impedindo a seleção brasileira de jogar o seu melhor futebol? Para você que não me conhece, eu me chamo Matheus Silva, sou jornalista, produtor de conteúdo digital e no vídeo de hoje vamos conversar aqui um pouquinho sobre quais são as razões que fazem com que tenhamos essa sensação. Por que nós não conseguimos enxergar em jogadores brasileiros as principais características que nos fizeram um futebol pentacampeão mundial? Qual que é o ponto de desequilíbrio da seleção brasileira? O que ela deixou de produzir ou o que ela deixou de acrescentar ao futebol da seleção nacional que ela produzia antes? Por que nós não encontramos mais jogadores como Romário, Rivaldo, Bebeto, Neymar? Por que não? Por que as novas joias elas vêm sendo lapidadas e quando chegam na seleção brasileira elas não conseguem desempenhar o potencial no máximo que elas têm? Bom, isso é muito simples, né? O futebol, assim como qualquer outro esporte no mundo, ele evolui. E o futebol brasileiro, né, ele demorou muito para assumir essa evolução, né? E nós, torcedores, admiradores e apaixonados por esse esporte, nós sentimos que a seleção brasileira ia ficando para trás em questões táticas, em questões técnicas. Tudo isso a gente sabia que estava acontecendo e a gente exigia uma mudança no estrutural da seleção brasileira. E ela ocorreu. Para você aí que não se lembra, né, a gente precisa reforçar e refrescar a sua memória. Até a chegada do Neymar, nós dizíamos que acabou o futebol brasileiro não gera mais craques como antigamente, acabou a paixão pelo futebol, o Brasil não produz craques e o último craque havia sido, você colocava aí Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, e que nós não produzíamos esses atletas, até o surgimento do Neymar. O Neymar ele surgiu ali em meados de pro mundo ver mesmo, em meados de 2010, 2011, com aquele Santos Mágico e tal, que todo mundo conhece. E infelizmente, né, para o Neymar, ele não teve uma companhia que tivesse o mínimo talento que ele tem. E a seleção brasileira ela foi perdendo o seu DNA de certa forma, não somente por não ter craques geracionais durante todo o seu ciclo, né, mas sim por adotar algumas medidas que na teoria pareciam ser as medidas adequadas e as medidas corretas e que no final se mostraram insuficientes e injustificáveis, porque hoje, né, após anos e anos dizendo que a seleção brasileira precisava de técnica, precisava de um esquema mais elaborado, precisava atualizar-se com relação às outras seleções, e isso aconteceu. A gente viu que a seleção brasileira passou por uma reformulação no modo tático de ver o jogo. Então nós tínhamos um jogo posicional, nós ainda temos esse jogo posicional, nós temos a questão das zonas marcadas em campo. Então é um jogador que sobe somente até determinada linha, são coberturas que são feitas, é todo um estudo com base em dados, né? O futebol ele virou muito um xadrez universal. E isso não é nenhum demérito da seleção brasileira, muito pelo contrário. Inclusive, ela trouxe o Carlo Ancelotti para a seleção brasileira para fazer esse time de mega estrelas jogar e funcionar. E por que isso, quando não foi levado juntamente com o talento que a seleção brasileira tem, de refino técnico, por que nós com o Martinelli, com o Neymar na última Copa do Mundo, com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, com o Endrick, por que a gente não conseguiu desenvolver esse futebol tão tático de maneira adequada para que nós conseguíssemos vencer a Copa do Mundo de 2026? Porque a seleção brasileira ficou presa muito na tática, e a seleção brasileira ela tem jogadores individuais que são o desbalanço
desse xadrez que chama-se esquema tático. Então, a seleção brasileira ela poderia ter alinhado a tática, a técnica dos jogadores e do Carlo Ancelotti, juntamente com a inventividade. Mas, infelizmente, com a seleção brasileira tendo o desenvolvimento que tem, se você voltar anos atrás, nós tínhamos muito mais jogadores dribladores, jogadores de velocidade. Nós temos aí Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, o Romário também era um jogador muito rápido e muito técnico também, né? O Ronaldo era muita força física e muita técnica e muita habilidade com a bola nos pés, mas a partir do momento em que você fecha os olhos apenas para a tática e esquece da inventividade, os jogadores acabam ficando encaixotados, eles param de tentar jogadas individuais, porque é tudo para seguir um padrão de jogo. Então isso, infelizmente, acaba prejudicando a seleção brasileira. E se você olhar para as outras seleções, elas fizeram justamente o contrário, elas começaram a revelar jogadores que são muito bons driblando. Kylian Mbappé, Désiré Doué, né? O Cherki, que é um atleta que também tem muito drible. Se você for para a seleção espanhola, você tem o Lamine Yamal. Se você for para a Argentina, você tem Nico Paz, você tem Messi, você tem, por que não, né? Na época, o Di Maria, você tem o Dybala. Todos esses caras têm uma inventividade, um contra um, muito bons, né? E isso, alinhado à tática, gera resultado, tá? Aí a Espanha foi campeã mundial dessa forma, utilizando-se da velocidade do Nico Williams, utilizando-se da velocidade dos dribles de Lamine Yamal, juntamente com a experiência e com a expertise, né, de jogadores experientes como o Eric Laporte, né? Então a seleção brasileira ela não conseguiu traduzir o que ela queria, que era juntar a genialidade dos dribles da seleção brasileira com a tática de Carlo Ancelotti. E isso resultou na eliminação da Copa do Mundo. Então, infelizmente, a seleção brasileira ela precisa, e já está fazendo isso, se reconectar. Ela precisa se reconectar com o torcedor que já não aguenta mais, precisa se reconectar com os jogadores que não sabem se tem que driblar ou se tem que seguir um esquema tático. Na minha visão, a seleção brasileira ela precisa manter o drible 1 contra 1, o X1, sabe? Endrick contra os defensores, Rodrigo, Vinícius Júnior, todos esses caras eles têm um contra um tão bom que em qualquer time do mundo você consegue enxergar que eles são necessários. Olha aí o caso do Vinícius Júnior, por exemplo, que está em uma novela para renovar contrato com o Real Madrid, e você tem do outro lado, né, o Arsenal, campeão inglês, aguardando simplesmente o Vinícius Júnior não renovar para trazer o atleta para a Premier League de graça, né? Então o drible ele é fundamental, mas a seleção brasileira precisa balancear e voltar com os dribles, né, com a magia do futebol brasileiro. Mas e aí, qual a sua opinião? Você acha que a seleção brasileira está deixando o DNA que fez tão bem para ela, que fez ela ganhar 5 Copas do Mundo, de lado para viver uma tática, ou simplesmente eles são ruins de bola, não servem para a seleção brasileira? Comente livremente aqui embaixo no vídeo, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos. Um abraço, até a próxima. Fui!